É com imensa alegria que participo desse quarto Congresso para Artes Manuais, apresentando uma performance de minha autoria. Eu, Andréa Dalólio, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou artista visual com formação em arquitetura, curadoria, design de interiores, iluminação e atualmente estou estudando sobre gestão de museu e inovações. E o meu fazer transita entre as artes visuais com foco no têxtil e a parte de curadoria de exposições. E a performance que eu vou apresentar hoje é a performance Empelicado, uma obra, né, foi realizada em 2023 para uma exposição que nos ilumina, e quero deixar registrado que os registros dessa performance visuais foram capturados pela Veridiana brasileira, brasileiro com muita sensibilidade e precisão dos movimentos, e o olhar artístico dela também contribui para esse registro e para o resultado que aqui está sendo apresentado. E como autora e sujeito dessa obra, sujeito ativo, coloco-me no centro de um processo criativo que explora os limites entre a proteção e os limites, a proteção e esse aprisionamento, conforto e restrição, apego e liberação. Essa performance é uma metáfora visual, sensorial, que convida à introspecção e o questionamento sobre essas camadas que nós vamos acumulando no decorrer do tempo, ao longo da nossa própria vida, sejam elas emocionais, sociais, culturais, fantasias, sonhos, enfim. E apresentar essa obra, ela suscita que, dentro de um congresso acadêmico como aqui estamos, é uma oportunidade ímpar para conectar a produção artística com discussões interdisciplinares que vão permeando, né, desde as ciências humanas, sociais, culturais, afetivas. E a gente, a partir desse tema, a gente vai dialogando justamente com a subjetividade do corpo e como nós dançamos com o nosso corpo para a construção de algo. E espero que essa apresentação ela inspire debates ricos e plurais, ampliando essas novas outras possibilidades de interação entre as artes e esses diversos campos do conhecimento, e que a obra, né, ser compartilhada aqui nesse espaço é uma grande oportunidade também, e justamente qual é o papel da arte na construção de sentidos e significados. E aí, após essa breve introdução, eu vou começar a passar o vídeo da performance Empelicado, de 2023. Ele tem aproximadamente 6 minutos e meio. E como é que eu vou fazer? Nos primeiros minutos, eu manterei um momento de silêncio para que vocês possam sentir um pouco da energia da performance de forma mais livre, sem ter a interferência da palavra. E à medida que ela vai passando, depois eu começo a falar um pouco sobre as intenções e sobre reflexões acerca dessa performance. E, em seguida, começarei a trazer alguns conceitos, algumas reflexões que, para mim, são centrais. E a intenção é que a gente possa, né, refletir sobre esses múltiplos sentidos que ela carrega e abrindo espaço também para uma escuta também sobre os processos criativos do artista e o próprio processo construtivo também. E eu espero que esse momento ele seja inspirador e promova, né, novas sinapses, novas trocas de ideias também. Nina, querida, vou pedir para que você passe o vídeo, por favor.
Pelicado, ele fala sobre limite e libertação, uma metáfora vivida do processo humano de apego e desapego. No início, o conforto e a proteção são evidenciados pelos tecidos cuidadosamente envoltos ao redor do corpo. Esses tais tecidos são ansiosos e até vistos como essenciais. No entanto, conforme mais camadas são adicionadas, o que outrora era confortável começa a limitar, limita e até sufocar. O movimento se torna cada vez mais restrito. A liberação se manifesta na remoção deliberada e frequentemente árdua. Esta ação não é meramente física, mas carrega consigo um peso simbólico. A emancipação de apegos, hábitos, pensamento e tudo aquilo que já não nos beneficia. A obra eu fiz uso dos tecidos, né, para contribuir, e o uso da costura também, dessa ação, e fui costurando os tecidos envoltos, né, em mim, e ela para mim é uma metáfora entre o limite e a libertação dos nossos processos, dos processos humanos. E o tecido, sim, é uma metáfora visual e sensorial,
e é justamente para falar um pouco dessa relação de apego e de libertação, que são dois processos que a gente fica constantemente transitando entre eles. E ele mostra de uma maneira que de como esse tecido, que ele é uma pintura, tá? Esses tecidos foram pintados por outra artista visual, a Sandra Montenegro, então tem essa obra que é coletiva também, e fala um pouco dessa coletividade na construção da obra, e também ela fala do que acolhe, do que protege, com o tempo isso vai limitando, e o meu movimento foi sendo limitado. Chegou um momento que realmente foi sufocante e precisava libertar de todas essas camadas para dar espaços para os vazios, e o que vai acontecer depois a gente não sabe, né? Se essas camadas vão sendo sobrepostas posteriormente, vão sendo criados novos tecidos e de proteção e de conforto. E aí o vídeo eu falo do processo de 3 etapas, né? Um que é esse conforto inicial desses tecidos que envolvem o corpo e o corpo como sujeito, então tem essa relação da corporeidade também. Eles são delicados, têm transparência, mas quando são colocados camadas sobrepostas, eles vão ficando translúcidos. E aí a gente tem essa relação, né, esse pensamento do que é que nos faz sentir seguros, né, como os hábitos, opiniões, relações, objetos, o consumo, a própria imagem e por aí vai, né, a que preço a gente vai acumulando tudo isso. E aí justamente o acúmulo, quando a gente tem as camadas sobrepostas, isso vai ficando translúcido, a chegar o momento de ficar castrador mesmo e ficar opaco. E aí o corpo ele vai pedir liberdade, até para respirar, para enxergar, para não ter tanto peso, para poder transitar de forma melhor, para ter os movimentos mais fluidos. Então ele começa a pedir essa liberdade. E aí chega o momento da libertação. E aí entender que também o desapego ele não é um gesto fácil, porque você fica desnudo também. Então você fica sem essas muletas que nós vamos carregando e criando no decorrer da nossa própria existência. E aí, justamente nesse momento da remoção das camadas, é um ápice dessa performance, que é justamente de libertar-se. O que protegeu depois pode ser um outro momento. Então, falo de acolhimento, de reconhecer esse limite que a gente tem e a necessidade realmente de libertação também. E aí, o corpo, ele é tela, mas também é sujeito, que acontece ao mesmo tempo. Então, é como dentro da manualidade, em que a gente utiliza, né, as mãos também como sujeito o tempo inteiro. E ela vem para a mão, ela vem para uma continuidade justamente da nossa reflexão, dos nossos pensamentos e das nossas emoções, que a gente acaba colocando na obra. Então, a gente tem muito isso, quem trabalha com a manualidade. E aí a gente tem, né, ao costurar esse tecido no próprio corpo, a transformação simultânea entre criador e criação. Então a gente vê que uma ação tem uma reação também. Então o corpo ele vai ser uma tela viva, onde o ato de costurar ele também constrói histórias, ele também costura histórias, memórias, camadas sobrepostas de experiências. E aí ele vem com essa relação do simbolismo, né, como essas camadas emocionais também, essas metáforas sociais, culturais que nós vamos acumulando, e essa dualidade também entre o proteger o aprisionar e por aí vai. E aí a gente tem também a costura como uma relação dessa fusão, né, que vai juntando. Então a costura ela prende também. Então reflete a maneira que muitas vezes nos envolvemos em situações em relação que acabam por nos limitar também. E esse ponto costurado,
né? Ele é um ponto que ele une, que ele é firme, e nem sempre é fácil de desfazer o ponto. Depende muito da intenção que a gente tem na hora de fazer esse ponto também, se a gente vai fazer uma linha para ser desfeito ou não. Então, a gente também toma essa decisão na hora que vai fazer todo esse processo e fazer, na hora que eu fui tomar as decisões, na hora de fazer a performance também. Uma outra relação que é justamente a costura como um ritual de reflexão, porque, primeira questão, porque a gente tem um tempo, não é rápida. Então, a gente, em cada ponto, a gente tem o tempo da tomada de decisão, se a gente vai continuar nesse ponto mesmo, ou se a gente vai desistir. Outra questão é a linha, que a linha, ela, você quer ir por um caminho e ela tem uma resistência. Então, você acaba indo por um outro lado para você achar a resistência adequada para que a coisa se estruture. Então, a gente tem essa questão do rito, né? O ato de costurar, ele tem esse rito, costurar à mão, que é um momento muito de introspecção, né, de um convite justamente da análise das nossas escolhas e como elas moldam a nossa própria existência. E essa relação de tempo, né, trabalhar com manual é respeitar o tempo, e é esse tempo em que a gente tem uma possibilidade maior de diálogo com a obra. E aí a gente tem também, na hora da remoção, o ponto ele é resistente, o ponto ele está lá dizendo que a gente criou essas amarras, e aí tem que desfazer, e vai ser desfeito, ou vai ser rompido o tecido também. Então, como é que vai ser esse processo? Vai ser um processo mais fluido, mais suave, ou um processo mais brusco, um processo mais doloroso? Também é uma tomada de decisão em que a gente trabalha com manualidade, tomamos essas decisões constantemente. E aí a gente tem um outro personagem dentro da performance, que é o público, porque na medida que você vai fazendo essa costura, você vê que o público também se coloca nessa obra. A partir do olhar do público, ele dá o tom de uma performance. Então, o público, ele é agente também dessa construção, esse olhar do outro. Então, esse observar do processo, ele também faz com que o público ele projete as suas próprias experiências nessa ação. E aí a gente também tem a outra questão, porque com o público a gente também tem essa relação e essas conexões com o outro. Também vem uma reflexão nossa, uma reflexão de quem está no ato, do sujeito, do artista, de observar o público e saber que caminho. Então, são tomadas de decisão que são feitas ao vivo, né? Então, muitas vezes são rápidas e muitas vezes o gesto não permite que você tenha a velocidade do pensamento e da resposta que você quer dar. E aí, quando eu pensei nessa performance de trazer, né, para o Congresso, porque ela, dentro de um processo acadêmico, a gente tem a possibilidade de estimular o diálogo em diferentes áreas de conhecimento, né, como a psicologia, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a arte, dentre outras. Então, a gente tem essa obra, ela já foi analisada a partir da fenomenologia, que coloca o corpo como ponto central da experiência do próprio mundo. E aí, justamente, o corpo como sujeito, né, esse objeto físico do sujeito que experimenta o mundo, como é que ele se relaciona com o mundo, o tecido que, ao mesmo tempo, protege, ele limita, e essa dualidade ilustra a ideia que o corpo é tanto agente de liberdade quanto prisioneiro das suas próprias condições. E aí também a gente tem como essa questão da libertação como redescoberta do próprio corpo, que a partir do momento que os tecidos são removidos, o corpo recupera a sua liberdade de movimento. E aí podem ser tomadas novas decisões sem amarras. Então, tem essa relação da redescoberta também. E também a gente tem a questão do excesso e restrição,
né, que também, a partir dos conceitos do Bauman, né, da modernidade líquida, em que a gente pode, a modernidade como área de consumo e acumulação, né, e como nós somos incentivados a acumular bens, acumular conhecimentos, acumular relacionamentos, informações, sempre ter. E muitas vezes a gente não tem o tempo de decantar esse ter, de saber o que fazer com esse ter. E aí é justamente uma hora que chega o sufocamento e justamente a hora que a gente quer romper com tudo isso. Então, a sociedade do excesso também à luz dessa relação. E também com a questão ligando sempre ao contemporâneo, né, de como vivemos esses excessos de informação, consumos, conexões, né, de sempre querer ter mais. E aí a gente tem a arte como uma maneira de compensar essas dinâmicas, e eu acredito que essas reflexões elas podem contribuir, né, para um desacelerar, para outra relação com esse ter, esse consumo de bens materiais e imateriais também. E aí a gente tem também a questão da arte, né, sendo uma possibilidade dela transitar entre outras disciplinas, também tendo essa possibilidade da pesquisa, da construção de artigos a partir de uma obra também. A gente também tem essa possibilidade desse campo de pesquisa através da arte. E também a obra de arte, as performances e a arte contemporânea, ela traz um incentivo à reflexão individual. Então, o observador ele passa a ser também sujeito a partir do momento que ele olha para uma obra de arte e ele se coloca perante a ela e se coloca nela também e a interpreta também, e também com uma reflexão coletiva, onde o coletivo ele também traz esse pensamento acerca de uma obra. Então, a gente tem essas possibilidades. Para mim, apresentar essa obra em Pelicado aqui no Congresso Acadêmico é justamente uma possibilidade de integrar a arte e o conhecimento, né? E não para ficar só na teoria, mas que a gente possa ver que desdobramentos podem acontecer a partir desse fazer manual que a gente tem, e também para que a gente tenha olhares críticos para as produções artísticas, né, sobre a própria experiência humana também, e ter um olhar a partir da sua própria bagagem, esse olhar também interdisciplinar para a produção do artista, e ver que a arte ela pode ser, sim, uma ferramenta essencial, fundamental para encontrar e compreender esses desafios contemporâneos. Então, ela tem camadas, né, que são sublimes, que podem nos ajudar dentro desses processos contemporâneos. E aí eu venho aqui, né, já deixando alguns questionamentos, né, que a partir dessa obra, que fique para vocês que estão assistindo, que a partir dos nossos acúmulos, né, o que ainda me serve, né, o que eu preciso deixar para trás para eu me sentir mais leve. Então fica aqui um pouco dessa reflexão, porque para mim o Empelicado é um espelho para as nossas próprias jornadas de autoconhecimento e renovação também, e fico aí deixando essas reflexões, e para mim foi uma imensa gratidão, e eu encerro essa fala, né, com muita felicidade, e eu espero que tenha sido um momento inspirador, reflexivo para todos vocês, e é sempre uma alegria compartilhar o meu trabalho, né, em espaços tão ricos e tão múltiplos como este aqui do Congresso. E se quiserem saber mais sobre essa obra,
sobre outras performances, sobre outros processos manuais que eu trabalho, né? Eu fico aqui à disposição, vocês podem entrar em contato comigo e acessar minhas redes sociais, e vai ser uma enorme alegria continuar essa partilha, trocar ideias, construir novos diálogos. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade de estar hoje. Muito obrigada pela escuta.